Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. É fascinante observar como a química básica, aquela mais simples mesmo, moldou o nosso mundo de um jeito absurdo, muitas vezes passando completamente despercebida no dia a dia. Hoje, a estrela da nossa investigação é a incrível história de uma única molécula. Para começar a entender o tamanho dessa história, pense neste baita enigma que vai da história antiga aos confins do universo. Tem uma substância que estava lá, no fundo de potes de barro do período Neolítico. Essa mesmíssima substância flutua naquelas nuvens de poeira cósmica geladas entre as estrelas e, acreditem, ela literalmente ajudou a impulsionar os primeiros veículos espaciais suborbitais da humanidade. O fio condutor exato entre esses três fatos que parecem não ter absolutamente nada a ver um com o outro é o que vamos desvendar agora. Parte 1. A molécula unipresente. Uma verdadeira obra-prima oculta. O grande segredo por trás de tudo isso mora numa estrutura absurdamente simples. 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Oficialmente classificado como um álcool primário, o etanol é um líquido incolor, bem volátil e que queima com uma daquelas chamas azuis sem fumaça, sabe? Na natureza, ele surge principalmente da magia da fermentação, quando leveduras resolvem se banquetear com açúcares. Mas a engenharia moderna também deu um jeito de forjar esse verdadeiro camaleão químico em escala industrial gigantesca através da petroquímica. E a onipresença desse negócio é algo de explodir a cabeça. Ele brota naturalmente naquelas frutas que já passaram muito do ponto, acabando por atrair animais silvestres. Numa escala astronômica, já foi detectado no espaço sideral, revestindo grãos de poeira interestelar. Mas o que é bizarro mesmo é que o corpo humano produz um pouquinho dessa substância o tempo todo. Tanto que dá para detectar na respiração. E tem mais. Existe uma condição médica raríssima chamada síndrome da autocervejaria. Nesses casos, o próprio sistema digestivo da pessoa vira literalmente uma microcervejaria biológica, produzindo quantidades intoxicantes de etanol ali dentro. Parte 2. Da antiguidade ao espaço. A nossa profunda conexão histórica. Ao olhar pelo retrovisor da história, a gente vê uma busca implacável da humanidade para refinar e dominar esse composto. A fermentação de açúcares para criar etanol foi com certeza uma das primeiras biotecnologias da nossa espécie. Estamos falando de resíduos em cerâmicas chinesas de 9.000 anos atrás. Dando um salto para o século XII, Tadeu Alderotti desenvolveu a destilação fracionada e bateu a marca incrível de 90% de pureza. E aí, em 1825, um verdadeiro divisor de águas. O genial Michael Faraday descobriu totalmente sem querer que dava para sintetizar o etanol a partir de um derivado fóssil, que era o gás de carvão. Ali nascia a nossa compreensão petroquímica moderna. Agora, o contraste de uso ao longo do tempo é gritante. Lá atrás, a tecnologia toda se resumia a fazer bebidas de frutas fermentadas. Séculos depois, essa exata mesma molécula virou o ingrediente principal do chamado Bestoff, que era simplesmente o combustível que empurrava os temidos foguetes V2 e, mais tarde, o foguete Redstone. E um detalhe técnico brilhante aqui. Nesses foguetes, o etanol era misturado com 25% de água de propósito. A ideia era reduzir o calor infernal da câmara de combustão. Olha só como uma substância que embalava as festas na antiguidade foi crucial para inaugurar a aeroespacial. Parte 3. Cura e dano. Uma dualidade biológica que chega a ser irônica. A ironia médica em torno disso é fortíssima. Quando ingerido, o etanol age como um depressor no sistema nervoso e o fígado precisa metabolizar isso. O problema é que o fígado transforma o etanol em acetaldeído, que é super tóxico e um carcinógeno bem conhecido, causando grande parte dos estragos do consumo a longo prazo. Mas, por outro lado, na sala de emergência de um hospital, ele vira um herói. O etanol funciona como um antídoto vital se houver envenenamento por coisas pesadas como metanol ou etileno glicol. Ele atua como um inibidor competitivo. Basicamente, ele distrai as enzimas do corpo, ganhando tempo precioso para que as toxinas mortais sejam eliminadas. É o paradoxo perfeito, veneno e salvação embalados na mesma molécula. E falando em medicina, o número 70 tem um peso absoluto. 70 é a porcentagem ideal de etanol diluído em água para que ele funcione como um antisséptico eficiente. E o motivo para não usar o álcool a 100% é pura física e biologia. Acredite se quiser, o álcool puro simplesmente falha em atravessar e destruir a membrana dos micróbios. O etanol precisa, obrigatoriamente, da carona das moléculas de água para quebrar o equilíbrio osmótico da célula bacteriana, desidratando o invasor de vez. Parte 4. Movendo foguetes e carros. O gigante da indústria.
Quando a gente pula para a produção em massa moderna, existem dois caminhos completamente diferentes. De um lado, o método biológico, que todo mundo conhece, plantações gigantescas de milho ou cana-de-açúcar, alimentando leveduras para fazer a tradicional fermentação. Do outro lado, pura força bruta química com o método petroquímico. Sem plantar uma única semente, usam vapor em alta pressão, batendo os 300 graus Celsius de temperatura, para hidratar o gás etileno junto com catalisadores ácidos pesados. E os números dessa indústria são difíceis de processar. Só no ano de 2023, o mundo fabricou 112 bilhões de litros, ou 112 gigalitros, destinados exclusivamente a combustível. E a produção é super concentrada. Os Estados Unidos dominam com 51% desse mercado usando milho. O Brasil vem forte em segundo lugar, com 26%, graças a um processo extremamente eficiente que usa cana-de-açúcar. Praticamente tudo isso vai parar direto nos tanques dos nossos carros ou é usado para reduzir as emissões na gasolina. Mas por que exatamente queimar isso nos motores? Quando olhamos a densidade energética, o etanol até perde para a gasolina comum. Ele entrega cerca de 21,2 megajoules por litro contra quase 35 da gasolina. Onde ele brilha de verdade é no índice de octanas. O etanol ostenta absurdos 108,6 de octanagem. Na prática, isso significa que ele resiste bravamente àquela temida pré-ignição ou detonação no motor. Ele aguenta taxas de compressão altíssimas, gerando um torque potente e uma queima bem mais limpa. Parte 5. A fronteira do etanol de carvão. As soluções microscópicas do futuro. O mais louco é que a grande estrela dessa nova fronteira de produção nem é uma máquina, e sim uma bactéria, a Clostridium jundalii. Diferente das leveduras que são viciadas em açúcar, essa bactéria não precisa nem de oxigênio. Ela sobrevive e trabalha consumindo um gás de síntese lotado de monóxido de carbono. Qual a grande sacada aqui? Isso permite criar combustível contornando completamente o uso de terras agrícolas que deveriam produzir comida. Dá para transformar material barato e até lixo industrial em etanol puro. Para isso acontecer, a engenharia faz uma coreografia de 3 passos que une métodos físicos extremos com uma biologia super delicada. Primeiro vem a gasificação térmica. Submeter matéria orgânica como carvão a um calor infernal de 1.200 graus Celsius, sem oxigênio, transformando o sólido numa mistura de gases. O segundo passo é o jantar das bactérias, onde elas fermentam especificamente o monóxido de carbono, gerando o nosso composto. E, por fim, a clássica destilação para separar e purificar tudo. E se isso parece papo de futurista trancado em laboratório, pensem de novo. Em 2017, a China abriu a primeiríssima usina comercial do mundo para fazer etanol usando carvão e essa tecnologia toda. E eles já começaram entregando 100 mil toneladas métricas de capacidade inicial. Pois é, o negócio não é só viável, já é uma realidade em uma escala gigantesca. E tem um detalhe que é quase poético nessa trajetória inteira. A mesmíssima região do mundo, a China, nos deu a evidência mais antiga da humanidade produzindo essa molécula, lá nas cerâmicas de 9.000 anos atrás, usando frutas e grãos. E agora, milênios depois, essa mesma região é pioneira na aplicação industrial mais maluca e futurista, recriando a molécula não mais através da colheita, mas gaseificando o carvão. A história simplesmente deu uma volta completa e impressionante. Para fechar a nossa reflexão de hoje, fica algo a se pensar. A humanidade começou fabricando bebidas primitivas com isso. Depois mandamos foguetes para o espaço, salvamos vidas em hospitais e chegamos ao ponto de colocar bactérias para comer gás de carvão. Diante da gigantesca transição energética que o mundo precisa enfrentar agora, como é que essa ligação tão basiquinha entre carbono, hidrogênio e oxigênio vai conseguir se reinventar para o nosso próximo grande desafio? Fica o questionamento para todos nós sobre como a química ainda tem o poder gigantesco de redefinir o que nos aguarda no futuro.